E eu queria mostrar uma passagem na Bíblia hoje para vocês, que está escrita lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 7. É uma figura daquilo que existiu no Velho Testamento. O Velho Testamento, para quem tem conhecimento, discernimento, sabedoria, entende que é um livro de sombras, figuras e alegorias. É a grande realidade. Não é a imagem exata das coisas, como a palavra diz, mas nos serve de exemplo. Exemplo dos heróis da fé, de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Então o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, diz assim, olha como começa. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim, ou até a minha cidade? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui está sendo abençoado por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Quantos passos? 6 passos? O quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, a cada 6 passos eles sacrificavam um novilho e um boi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Não era qualquer novilho, era um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todos eles à frente, com todas as forças diante do Senhor. Pai, eu gostaria que o Senhor abrisse o entendimento de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, porque essa palavra é uma palavra única. De repente, hoje está sendo a última oportunidade que esse homem, essa mulher está tendo de ouvir a tua voz. Mas se eles estão aqui nessa noite, é porque eles querem ouvir a tua voz. Eles estão cansados dos barulhos do mundo lá fora, dos medos, das dúvidas. Eu sei que muitos aqui amanhã vão trabalhar, tem um monte de afazeres, contas para pagar, mas agora é momento seu e Deus e você. É o momento de você deixar suas ansiedades, os seus cuidados de lado, para você reverenciar e ouvir a voz de Deus. É como eu disse, Deus, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus sabe. Agora é momento de você saber o que Deus quer de você, o que Deus tem para falar para você. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração para compreender aquilo que o Espírito Santo
quer falar conosco nessa noite, amém, igreja? Veja, quem é que não conhece a história de Davi? Por várias vezes a gente narra a história dele, um menino que não era nada, nem ninguém, um rapaz que não mais que de repente conseguiu derrubar Golias, um homem enorme, que todo Israel estava com medo. E logo em seguida, Saul o perseguiu, Saul tentou matá-lo. Mas você sabe que toda arma forjada contra aqueles que são de Deus não prevalece, sempre vão cair por terra. E chegando o tempo determinado, Davi vai e se assenta no trono de Israel. Ele se torna rei. Mas só que a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio daquele povo, desde do Egito, que eles saíram do Egito, foi feita uma arca, a arca da aliança, e aquela arca representava a presença de Deus. E Davi, um homem de renome, muito conhecido, Davi, o homem que matou Golias, que se tornou um rei melhor que Saul, mais corajoso, mais valente, ele não podia ficar em segundo plano, ele queria se destacar mais. Naquela época, o povo de Judá e o povo de Israel estava dividido. Então, até nenhuma maneira de querer unir novamente aqueles dois povos, se aproximarem novamente, ele pensou: eu vou lá buscar a arca da aliança que está na mão dos filisteus. E Davi foi com o seu exército, com uma comitiva enorme de soldados, e eles conseguiram resgatar a arca da aliança. Eu não sei se você sabe, mas a arca da aliança até hoje, ela é preciosa aos olhos dos judeus, dos religiosos. Todos ovacionam, todos admiram. E por incrível que pareça, até hoje dizem que as pessoas não sabem onde se encontra essa arca. Arqueólogos dizem que ela foi enterrada em tal lugar, em tal catatumba, farol fulano, ciclano pegou, guardou, mas ninguém sabe. Mas enfim, naquela época era algo assim muito precioso, porque realmente carregava a presença de Deus. Hoje nós sabemos que a presença de Deus é o Espírito Santo. Você sente a presença de Deus através do louvor, da adoração. Você sente a presença de Deus através de uma simples palavra. Quando você está atento, ouvindo a voz do Espírito Santo, uma simples palavra que o preleitor, o pregador, o bispo, o pastor, o apóstolo, quem quer que seja, fala aqui em cima, consegue tocar no seu coração e consegue te quebrantar, consegue fazer você chorar, consegue fazer você acreditar, enfim, consegue levar você para a presença de Deus. Mas antes não era assim, o Evangelho ainda não estava lá, o Espírito Santo não estava lá, Cristo ainda não havia se manifestado. Então aquela arca era uma maneira das pessoas carregarem a presença de Deus, e estava perdida, durante anos e anos estava perdida. Davi, quando assume o governo de Israel, a primeira coisa que ele pensa em fazer é buscar aquela arca, porque ele sabia que aquele povo não podia viver sem a presença de Deus. Você consegue entender? Não tem como viver sem a presença de Deus. Um homem inteligente, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, porque ela sabe que não tem como viver longe da presença de Deus, longe da presença do Espírito Santo. E Davi vai e busca aquela arca, e de repente ele conquista a arca, ele consegue a arca novamente, e ele pega a arca, coloca a arca em cima dos carros de boi, e ele volta para casa, e aquela comitiva na frente, tocando pandeiro, tocando flauta, tocando clarinete, enfim, sambando, dançando, em cima de um carro de boi. De repente, o carro de boi passa em um buraco. Vai imaginando comigo, viaja comigo. O carro de boi passa em um buraco, e a arca balança, e ela começa a escorregar. E tinha um rapaz perto, o nome dele era Uzá. Quando ele vê que a arca está escorregando para cair, ele vai e ele tenta segurar a arca para ela não cair. Gente, quando ele tentou segurar a arca,
Quando ele toca na arca, ele é fulminado, exterminado no mesmo instante. Ele morre, cai duro, a comitiva para, os homens fazem silêncio, já não se ouve mais o som de tambor, de flauta, clarinete, fica aquele suspense, todo mundo petrificado, impactado com aquilo, sem saber o que fazer. Ora, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi segurar a arca, e só dele tocar na arca ele morreu. Por quê? Ele estava indo fazer algo bom. Eu acho que até eu ou você, se estivesse lá vendo a arca da aliança quase caindo no chão, você não ia tentar segurar? Quem tentaria segurar aqui? Levante a mão. Você tentaria? Até eu tentaria. E aquele homem foi tentar segurar e morreu. Então aquilo acabou com aquela festa. A palavra diz que Davi, ele ficou tão entristecido, que ele olhou para a arca e falou assim: olha, eu nem quero levar essa arca mais, não, eu não vou levar mais essa arca, porque ao mesmo tempo que eles estavam comemorando, eles estavam em um velório, estavam alegres, e aquela alegria se tornou em um velório. E Davi falou: não quero mais essa arca, deixa a arca aí, leva essa arca lá para a casa de quem? Obed-edom, fica lá, até a gente ver o que a gente pode fazer com essa arca. A arca, ela já tinha ficado na casa de Abinadab durante 20 anos, ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Davi vai recuperar a arca. Quando está levando a arca para casa, Uzã morre. Davi se desgosta e manda a arca para a casa de quem? Obed-edom. Bicho, por que o senhor está repetindo? Para você entender. Presta atenção. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Eu sinto isso. Eu não sei com quem ele vai falar, eu não sei quem está precisando ouvir essa palavra, mas eu quero que você esteja atento. Então ele se desfaz da arca. A arca vai lá para a casa de Obed-edom e fica lá. E fica lá durante 3 meses. E a palavra diz que durante 3 meses que aquela arca ficou na casa de Obed-edom, ele foi tão abençoado. Sabe aquela pessoa que não tinha nada, de família simples, humilde, e de repente a arca chega na casa dele e ele começa a prosperar, e ele prospera de uma tal forma que ele é abençoado, a esposa é abençoada, os filhos são abençoados. E não foi somente naquele momento que a arca ficou ali durante 3 meses, ele era tão abençoado que aquele homem, juntamente com a sua esposa, tiveram depois mais de 60 filhos. Sabe lá o que é isso? Bom, naquela época era uma bênção ter mais de 60 filhos, né? Mas vamos entender o que aconteceu então. Por que será que a arca, quando estava lá na casa de Abinadab, não aconteceu nada? Porque quando Uzã tocou na arca, ele morreu. E porque quando a arca chegou lá na casa de Obed-edom, ele foi abençoado? Por que será? Isso é a mesma coisa que acontece com um monte de pessoas que se encontram dentro da igreja. Isso aconteceu porque Abinadab, ele era aquele homem que durante 20 anos a arca ficou dentro da casa dele. Mas sabe aquela pessoa que não se importava com aquela arca? A arca para ele não fedia e nem cheirava. Tanto faz como tanto fez. Está aí, deixa ela aí. Ele não se importava, não ligava. Aquilo dali para ele não era e nunca foi a presença de Deus. Nunca se reverenciou a ela.
nunca orou diante dela, a arca estava lá por estar. E no caso de Uzã, o que aconteceu com Uzã? Uzã, ele não sabia que ele não podia se aproximar da arca de qualquer jeito, porque hoje as pessoas como ele, elas acham que podem se aproximar de Deus de qualquer jeito também. Tudo tem que ser feito do jeito dela, na hora dela, no momento dela, no tempo dela, e não é assim. A palavra diz que tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. O livro de Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele, é para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Então as pessoas, elas querem sim adorar a Deus, mas elas querem adorar a Deus do jeito delas, quer vir na igreja do jeito delas, quer vir na igreja quando dá, quer adorar a Deus quando dá, e não é assim. Por exemplo, naquela época, Davi, a única coisa que ele queria era a arca. A única coisa que Davi queria era ter a arca na casa dele, porque ele sabia que a arca era a presença de Deus. Mas ele não observou que para que a arca ficasse com ele, havia um processo. Não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito. Eu sei que muitos aqui querem a presença de Deus em casa, querem a presença de Deus no trabalho, querem a presença de Deus onde quer que vá, mas não é do seu jeito, não é do jeito que você quer. Lá, por exemplo, as únicas famílias, eram 3 famílias, as únicas famílias que podiam carregar aquela arca eram os levitas, Gesonitas, Mararitas. Eram os únicos que podiam carregar. Não, mas os homens estavam tão afoitos, tão apavorados em querer a presença de Deus no meio do povo de Israel, em carregar aquela arca, que eles nem se importaram. Eles não podiam de modo nenhum pegar aquela arca, colocar em cima de uma carroça, de um carro de boi. Não, eles tinham que pegar aquela arca, passar umas hastes no meio assim, aí os homens colocavam no ombro, um segurava aqui, outro segurava ali, e eles iam caminhando. Sabe aqueles cortejos? Já viu o enterro? Lá no exterior, como que é? Não, mas eles não quiseram isso. Eles quiseram pegar a arca, colocar em cima da carroça e vamos levar. É que muitas pessoas são assim, elas só querem Deus colocar em cima da carroça e vamos levar. Não, vamos que vamos. Querem buscar Deus bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, falando palavrão. Querem buscar Deus um dia aqui, no outro dia está na bagaceira, está na desgraceira, está fazendo um monte de coisa errada. E não é assim, não é de qualquer jeito que você tem que carregar Deus. O Espírito Santo manda eu dizer para você nessa noite que muitas pessoas estão carregando Deus de qualquer jeito. E quando você carrega Deus de qualquer jeito na sua vida, você faz a sua maneira, do seu jeito de pensar, faz aquilo que você acha, você morre. Muitos estão morrendo espiritualmente, financeiramente, estão morrendo na família, no relacionamento, estão morrendo na saúde, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra, porque eles querem carregar Deus de qualquer jeito, e não é do seu jeito. Você pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eles queriam carregar de qualquer jeito. Qual foi a paga? Quando Uzã colocou a mão na arca, caiu, foi fulminado. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, daquele homem que era simples, daquele homem que era humilde, a história conta que aquele homem ovacionava tanto aquela arca, porque ele sabia que era a presença de Deus. Eu fico imaginando aquele homem. Um não se importou, Abinadab não se importou, deixou de lado. Uzã foi de qualquer jeito querer tocar nela, morreu. Mas quando ela chegou na casa de um verdadeiro adorador,
Ela prosperou, você está entendendo? Quando Deus ele chega na casa de uma pessoa que verdadeiramente dá valor para a palavra, dá valor para a presença do Espírito Santo, dá valor para o louvor, para a adoração, dá louvor a Deus, não tem como Deus não mudar a sua vida. Veja, se você estiver aqui nessa noite, e você está aqui nessa igreja, dando valor para tudo aquilo que você está ouvindo, dando valor para tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que o Espírito Santo está te mostrando, então não tem como você não romper, não tem como você não viver um novo, não tem como você não viver milagres, porque tudo está naquilo que você dá, tudo está naquilo que você oferece a Deus. E quando a arca chegou na casa de Obed-edom, a palavra diz que eles colocaram a arca lá, mas na hora do almoço eles estavam ali diante da arca, na hora do jantar eles estavam ali diante da arca. Eu acho que eles desligavam a televisão só para ficar admirando a arca, deixava os filmes da Netflix, deixava a série, deixava futebol, deixava carnaval, deixava samba, só para ficar ali diante daquela arca, só para ficar adorando. Você está entendendo como que é? Então você pode até estar dentro da igreja, mas se você não souber quem está caminhando com você, se você não souber quem você está levando para casa, se você não souber a voz de quem você está ouvindo, você não vai ser um adorador, você não vai conseguir adorar, você vai continuar vivendo uma vida louca, levando Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira na sua vida, e não é assim que você vai romper, não é assim que você vai ser abençoado. Os homens começaram a ficar impactados e começaram a perguntar: poxa vida, Obed-edom era um homem tão pobre, Obed-edom não tinha nada, e agora ele está rompendo, ele está prosperando, ele está sendo abençoado, porque Obed-edom valorizava a presença de Deus dentro da casa dele. A partir do momento que você começar a valorizar a presença de Deus na sua vida também, a partir do momento que você começar a valorizar esse lugar que é o esconderijo do Altíssimo, a partir do momento que você começar a valorizar aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem levado para casa, você vai começar a romper e se tornar um verdadeiro adorador. A notícia começou a se espalhar: Obed-edom, Obed-edom, Obed-edom está sendo abençoado, até chegar no ouvido de Davi. Quando Davi ficou sabendo que ele estava sendo abençoado, Davi disse: vamos lá buscar a arca, mas só que agora nós vamos fazer da maneira certa. Vamos lá buscar a arca, mas eu não vou fazer mais do jeito que eu fiz. Não, a gente não vai colocar qualquer um para carregar a arca. Nós não vamos colocar a arca em cima do carro de boi. Você já andou de carro de boi? Já andou de carroça? Eu nunca andei de carroça, eu já andei. Anda assim, ó, blum, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, significando, eles queriam carregar Deus de qualquer jeito. Não carregue Deus de qualquer jeito, não carregue Deus de qualquer maneira. Então quando Davi ele ficou sabendo: olha, Obed-edom está prosperando, Obed-edom está crescendo, então vamos lá buscar a arca, mas só que agora nós vamos fazer da forma certa, só que agora nós vamos fazer da maneira certa. E pegaram os sacerdotes, os levitas, aqueles homens que verdadeiramente tinham um compromisso e responsabilidade em carregar a arca. Eles não queriam mais carregar de qualquer jeito, porque se eles continuassem carregando de qualquer jeito, eles iam continuar sendo fulminados, exterminados, eles iam continuar sendo mortos. Então eles tiveram que amadurecer. E enquanto você também não amadurecer, você vai continuar carregando a morte. Eles vão e pegam os homens e colocam a arca no ombro, e a palavra diz que a cada 6 passos que eles davam,
cada 6 passos, eles sacrificavam, eles paravam para agradecer, eles paravam para louvar, eles paravam para adorar a Deus. Se você aprender a cada 6 passos, ou seja, a cada momento da sua vida, começar a agradecer a presença de Deus na sua vida, agradecer aquilo que você tem, agradecer aquilo que Ele tem feito por você. Se cada momento da sua vida, ao invés de você ficar reclamando, murmurando, achando que nada está dando certo, tudo está dando errado, se você começar a agradecer e a sacrificar o seu corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, não tem como você não romper. Não tem como. Durante 3 meses a arca ficou na casa daquele homem. Em 3 meses a vida dele mudou. 3 meses ele rompeu. Você não vai colocar aquilo que você está recebendo em cima de uma carroça, um carro de boi, e já vai sair daqui de qualquer jeito, xingando, falando palavrões, se irando, todo bruto, estúpido. Não. Você vai carregar Deus direito. Se você carregar Deus direitinho e honrar Ele, é como eu digo para você: aqueles que me honram, o Pai honrará. Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Aqueles que pura e simplesmente me pegam, me jogam em cima da carroça e saem me puxando de qualquer jeito. Vamos lá, porque hoje é moda ser crente, né? Hoje é moda. Todo mundo aí, eu sou crente. A gente olha crente pé de chinelo, vagabundo aí, fala palavrão, bebe, fuma, rouba, lesa, mente. É a mesma coisa de você pegar Deus, jogar nas costas e está carregando Ele de qualquer jeito. Vem, Deus, vem aí, bora, Deus. Você não vai carregar Deus assim nunca mais. Torna a repetir: enquanto você estiver carregando Ele assim, você vai estar morrendo.